Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, nos seus braços nós encontramos descanso. Amados, nós vamos ter uma reflexão a respeito das Escrituras Sagradas. Hoje eu estava verificando na Bíblia, onde, na verdade, estava a Arca do Senhor. Desde a entrada na terra de Israel. E pensando nesta verdade da adoração a Deus, do culto ao Senhor, havia uma preocupação em que o templo fosse construído. É claro que Moisés foi orientado por Deus para fazer o tabernáculo. E quando entraram na terra prometida, eles estavam levando o tabernáculo, a arca que foi colocada na frente do Jordão, e aí os sacerdotes andaram até o meio do Jordão, o Jordão se abriu e eles passaram a pé enxuto. E daí em diante, a arca foi conduzida, mas havia um desejo no coração, principalmente de Davi, de fazer um templo, onde seria colocado todos os apetrechos do culto a Deus e também a Arca do Senhor. Eu gostaria que nós lêssemos agora 2 Crônica, no capítulo 7. 2 Crônica, capítulo 7. E a gente lê os versículos de 1 a 3 desse capítulo 7 de 2 Crônica. 2 Crônica, capítulo 7, que fala exatamente do momento da consagração. Gostaria de falar um pouquinho sobre consagração e a gente trazer a verdade da vida consagrada. 2 Crônica 7 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento e fala ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. Amados, houve um tempo durante o ministério de Samuel, logo no início desse ministério, que estava o Eli como o sumo sacerdote da casa do Senhor, que os filisteus venceram Israel e levaram a arca. Israel chorou e disse: foi-se a glória do Senhor. Porque a arca era símbolo da presença. A arca estava, ou deixava notório, que Deus estava ali, que Deus era real e que Deus se fazia presente naquele lugar. E os filisteus levaram para as suas cidades a arca e colocou no seu templo o deus Dagon, e a estátua do deus Dagon caía toda vez diante da arca. Eles levantavam e o deus Dagon caía. Interessante é que aconteceu tudo de ruim na vida dos filisteus por causa da arca.
sendo colocada na sua terra, na sua cidade. Então houve um interesse, vamos sair fora, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mandar de volta a arca do Senhor. E assim aconteceu. Eles mandaram a arca do Senhor de volta, compraram um carro novo, pegaram duas vacas com os seus filhotes e colocaram sobre a vaca, as vacas que ainda não tinha havido julgo, e deixaram elas ir. Então, se elas forem no sentido de Israel, para Bet-Sames, então é Deus que tem pesado a mão sobre nós. E foi exatamente isso que aconteceu. E a arca foi levada por aquelas vacas para o povo, para as terras de Israel, para Bet-Sames. E aí, depois foi conduzida para o seu devido lugar. Mas, queridos, havia um coração de Davi, o interesse pela construção do templo. E Deus disse: você não vai construir o templo. A gente vê essa história tanto em Reis, como também, Primeira de Reis, como também a Primeira Crônicas vai falar exatamente sobre este assunto. E Deus diz: quem vai construir o templo é o seu filho, mas o seu trono será para sempre, será eterno, nunca faltará rei sobre o seu trono. A gente sabe que Davi morreu, depois Salomão, os outros reis, mas o renovo, que é o príncipe e Senhor dos senhores, Rei dos reis, é da descendência de Davi. Portanto, Deus cumpriu a sua palavra, que o seu reino eterno tem exatamente sentado neste trono o Rei Jesus. Ele é da tribo e de família de Davi. Mas, queridos, pensando na questão da verdade do templo, que fora construído por Salomão, e agora vem um momento de consagração. É nessa situação, nesta história, nessa narrativa, nessa verdade, que eu quero tirar algumas lições para nós a respeito da consagração. Primeiro, não existe consagração sem oração. Então, para ser consagrado, é preciso que haja oração. Eu sou uma pessoa consagrada e tal, mas eu não gosto de orar. Então não há consagração na sua vida, porque é preciso que a gente tenha comunhão com Deus, tenha relacionamento com o Senhor, porque a oração, ela determina esta verdade, que a verdade da comunhão, que é a verdade também de uma vida diante de Deus, aos pés do Senhor. Então, eu agradeço aí os irmãos por trazer água, né? E, na verdade, esquentou bastante, é bom ter água. E eu vou logo tomar água. Obrigado, do diaconal. Meus amados, então, oração é o primeiro passo para que você tenha uma vida de consagração. É claro que, veja bem, para que a consagração se processe de uma forma plena, é preciso que haja novo nascimento, que haja uma nova vida. Ou seja, o templo do Senhor foi construído e foi consagrado pelo povo aliançado. Sem aliança, não é possível haver consagração. E não é possível haver uma consagração eficiente, porque Tiago diz que é a oração de justo que pode muito em sua eficiência. Então, é preciso que haja
aliança com Deus. E o templo foi consagrado porque havia uma aliança com Deus. E essa aliança foi ressaltada à medida da consagração. Então não esqueçam disso. Aliás, à medida da oração, de uma vida entregue inteiramente no altar. Sacrifícios pelo pecado se faz necessário. É claro que vem a oração, mas primeiro uma oração de confissão, a consciência de que nós somos ninguém e que não temos nada, né? Aqui, quando a gente lê em 1 de Reis, no capítulo 8, versículo 5, havia sacrifício. Primeira de Reis, capítulo 8, versículo 5, diz assim: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira nele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Então havia o sacrifício. É preciso que a gente pense nesta verdade. O povo aliançado quer se consagrar, e para se consagrar precisam orar. E a oração, em primeira mão, é a oração de reconhecimento do pecado, de que nós temos falhado diante de Deus, e aí vem a questão do sacrifício. O arrependimento pede um derramamento de sangue. Por isso, nós encontramos no texto os sacrifícios pela expiação dos pecados, e deve ser agradável ao Senhor. Temos aí na 2 Crônica 7:1, que para o fogo descer e a glória do Senhor se fazer manifesta naquele lugar, era necessário que houvesse expiação do pecado. Era necessário que o sangue fosse derramado para purificar os pecados. Então, saibam que a consagração requer automaticamente arrependimento, requer confissão de pecado, ele requer que a gente busque exatamente o sacrifício de Jesus Cristo por nós, na cruz do Calvário, como representada todos esses sacrifícios que estavam sendo feitos diante da arca. A arca representava a presença, a glória de Deus que estava ali. Então nós temos que ter a consciência desta verdade. Estamos perante a face do Senhor. E não pode haver engano, porque ninguém engana Deus. Não há espiritualidade hipócrita, só de máscara. A consagração exige uma verdade no nosso coração. Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço a tua glória. Eu não mereço a tua presença. Eu não mereço estar aqui e perceber que o Senhor está presente. E crer pela fé que o Senhor me deu e o Senhor estar aqui. Então, essa verdade tem que estar no nosso coração. Não há como se aproximar de Deus a não ser através do sangue. O sangue vai primeiro, depois vem o fogo e a glória. O sangue vai primeiro, que é para purificar os nossos pecados. É claro que o fogo também fala de purificação. No sentido do Novo Testamento, fala também da consagração e da ação direta do Espírito Santo na nossa vida. Somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo habita em nós. Então o fogo e a glória é necessário. Então o fogo fala da purificação, da limpeza, da lavagem, ou de tirar de nós todo o pecado, assim como aconteceu com Isaías,
que a brasa viva foi tirada do altar e tocou nos lábios de Isaías para que a sua iniquidade fosse tirada e o seu pecado fosse perdoado. E depois disso vem a glória, que é a presença do Senhor em nossas vidas. Então, tem que haver prostração da alma, do nosso ser diante de Deus, para que o fogo e a glória sejam derramados sobre nós. O perdão dos nossos pecados e a capacitação para a adoração. A gente tem que enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, que o perdão aconteceu, que o pecado foi removido e que a presença de Deus já é real na nossa vida. E quando isso acontece, só há uma atitude de prostração. É isso que acontece aqui. Quando o fogo e a glória, primeiro os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Era a presença do Senhor. Nenhum outro elemento pode entrar. O Senhor ocupa todos os espaços do nosso coração, da nossa mente, inteiramente. Então os sacerdotes que serviam no templo não podiam entrar, porque a glória do Senhor estava ali. Então, queridos, esta visão real da consagração ela é muito importante para que a gente viva uma vida diante do Senhor, na presença do Senhor. Aí tem os irmãos que dizem, eu quero fogo, mas você quer fogo para quê? O fogo muda a vida, o fogo transforma o coração, o fogo traz mudança radical, ao ponto de Isaías dizer, de mim que eu estou perdido, e depois disso dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer aos irmãos que Jesus Cristo já trouxe sobre nós a bênção do seu Espírito. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo. É claro que esta purificação era necessária no nosso cotidiano, essa ação do Espírito, essa glória de Deus, que vai exatamente dirigir os nossos passos, abençoar a nossa vida. E nós podemos ver que depois da purificação, depois que o cordeiro foi morto, o pecado foi perdoado, o fogo e a glória desceu sobre aquele lugar, sobre o templo, e podemos ver que houve o povo reage diante desta glória. Interessante, queridos, que não haverá nenhuma reação na alma, no coração das pessoas, enquanto nós não tivermos uma vida de consagração. Para sairmos, para sermos testemunhas e pregar a verdade do Evangelho, nós precisamos ir cheio da glória, para que, na verdade, haja essa percepção. E os homens vão se dobrar, não diante de nós, mas diante da glória do Senhor, que está presente conosco. Então, nós podemos ver aí que, primeiro, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Sabemos que não existe domínio humano quando a glória do Senhor se manifeste. Não é mais a minha vontade, não é mais a vontade humana, mas é a vontade do Senhor. Ele está presente. E a atitude é clara. O texto nos fala que o povo se encurvou com o rosto, ou se encurvaram com o rosto em terra. Se humilharam. Diante de Deus, só existe esta alternativa de humilhação, de prostração da alma, de dizer, Deus,
tu és soberano, tu és grandioso, eu sou nada, eu sou pequeno demais. Então a consagração nos leva a essa verdade, não aquela realidade do orgulho, de que eu sou mais espiritual. Me lembro que falando a juventude, querendo resolver um conflito que havia dentro da juventude, numa das igrejas que eu pastoreei, reuni a juventude, e os grupos estavam divididos, e alguém com a pretensão de ser espiritual se levantou e disse: nós, dentro do apelo para que houvesse união, houvesse congraçamento, a pessoa teve a ousadia de me dizer: nós aqui, do nosso grupo aqui, não podemos nos unir a este grupo, porque somos mais espirituais. Então, há este engano ali, de que a espiritualidade nos separa das pessoas. É claro que nós somos separados do pecado, somos separados do mundo, somos separados da ação de Satanás, mas o nosso coração fica cheio de amor pelas pessoas, mesmo sendo elas perdidas, miseráveis, longe da graça de Deus. Então não existe uma outra atitude, a arrogância cai, o orgulho, a vaidade sai, porque você está perante a face do Eterno. Só há esta alternativa: o povo se humilhou, se colocou diante da face de Deus. Então, quando não há essa consciência da presença, que ela só vem através da consagração, a gente vive uma vida um tanto assim, meia sem este sentido de humildade, de se colocar diante da face de Deus e de saber que Ele tem o domínio e que Ele tem um controle sobre todas as coisas. O povo se encurvou com o rosto em terra. Só resta humilhação perante a face de Deus e também louvor e adoração. O reconhecimento de que Ele é Deus, de que Ele é soberano, de que Ele tem nas mãos todas as coisas. E diante da sua grandeza, a nossa fraqueza, a nossa nulidade é colocada à vista. É como uma vidraça que pega o reflexo da luz. Você vê toda a sujeira que está nela. Assim, diante da face de Deus, existe só esta verdade: eu estou sujo e preciso estar limpo. E quando se confessa o pecado, a alternativa seguinte é adoração, é louvor diante do Senhor. Então, as lições dessa noite para nós, para o nosso coração, é que a consagração ela começa com uma vida e prática da oração. Mas uma oração inteiramente consciente de que nós precisamos colocar a nossa vida no altar e confessar os nossos pecados ao Senhor. E aí crer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós a bênção do perdão dos nossos pecados, da purificação das nossas iniquidades. O sacrifício já foi feito, amém? Amém, irmãos? O sacrifício já foi feito. Jesus já morreu por nós. Outra verdade é que o Espírito Santo já foi derramado. Ele está em nós. Precisamos não deixar ele morrer, apagar o Espírito Santo, deixar o Espírito triste conosco. Precisamos nos consagrar para que ele tenha o domínio, o controle sobre nós. Aí vai estar o fogo e a glória, purificando a nossa vida. E a presença do Senhor será uma realidade na nossa vida. Para que a gente está aqui?
O propósito é que, como templos do Espírito Santo, esteja sobre nós o fogo e a glória. A presença do Senhor se manifeste através da nossa vida. Fora disso, amados, não há espiritualidade. Fora disso, nós estamos vivendo uma religiosidade fria e mórbida. Então o Senhor nos chama para uma vida de consagração. Mas quanta negligência, uma semana de oração e consagração, poucos irmãos se fizeram presente. Então há uma espécie de letargia espiritual. Eu não estou percebendo que nós estamos vivendo os últimos dias e que é um clamor no mundo. Aí perto de nós, perto da nossa casa, alguém está clamando. E sem consagração, a gente não vai ouvir o clamor. E a gente não vai correr atrás para socorrer. É preciso que o fogo e a glória esteja em nós, para que haja percepção deste clamor que tem subido aos céus. Então que Deus nos abençoe. Amém? E que nós tenhamos o coração voltado para a consagração da nossa vida. Que é uma bênção, é um privilégio estarmos desta forma. Nós vamos, nesse momento, pensando nesta verdade da consagração, vamos ouvir a música, nossa irmã Damiana vai cantar, e você está convidado também a cantar juntos, a fazer uma reflexão na sua vida também, nesta oportunidade de um Deus